A gente está acostumado a beber vinhos feitos da mesma maneira há séculos. Porém, existem muitas novidades surgindo no mercado, como é o caso de misturar uvas brancas com uvas tintas em uma garrafa. Que tal experimentar vinhos que, ao invés de ficarem em carvalho, serem estagiados em outros tipos de madeira? Por isso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre vinhos e criatividade. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E eu sou o jornalista Estevão Limana. E aqui a gente fala de vinhos sem afetação. E é por isso que a gente recebe hoje mais um episódio aqui do No Mundo do Vinho. Dá pra falar assim, né, Sidney? É uma gurizada boa, né? Que vai vir aqui falar sobre novidades, sobre criatividade e inovação nesse mundo que a gente tanto ama. Meninada boa, simpática, boa de serviço, faz bem o que se propõe, então acho que o papo vai ser bom. Vai ser bom. A gente recebe aqui no podcast do Mundo do Vinho o pessoal da Garbo, Enologia Criativa, lá de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e que estão aí inovando e despontando nesse cenário. A gente está com o Andrei e com o Jonathan, são os enólogos da casa. Queria dar a saudação para vocês e agradecer também pela participação, por terem vindo lá do Rio Grande do Sul, aqui em Blumenau, para gravar com a gente aqui no podcast. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui. É bom viajar, conhecer lugares novos. Acreditem, eu não conhecia Blumenau. Primeira vez que estou vindo para cá, então é uma oportunidade também de conhecer uma cidade nova, uma cultura diferente. A gente sai daquela cultura italiana, vem para um lado mais alemão aqui, né? Então é bem legal, a gente agradece muito pela oportunidade e espera bater um papo muito bacana. Legal. E a gente agradece pelo gurizada e pelo boa também, pelos dois elogios, né? Da mesma forma, né? A gente fica muito agradecido, ainda mais por poder falar de vinho, né? Na capital brasileira da cerveja, né? Isso é interessante, né? Então é um desafio aí que a gente aceitou com muito bom gosto e, bom, estamos aqui, né? É isso aí, bora divulgar a cultura do vinho, porque todo mundo ganha com isso, inclusive quem aprende, né? E qual que é a história profissional de vocês? Como é que entraram nesse mundo do vinho? Já vem de família tradicional na produção, elaboração, alguma coisa desse tipo? Como foi o primeiro contato e até chegarem a decidir fazer um vinho próprio? Tradicional por um lado, porque todos nós temos família que produz uva, né? Importante é ressaltar, quando a gente começou a Garbo, nós começamos com 3 amigos, eu, o Jonathan e o Guilherme, que não está aqui hoje, mas nós somos amigos já há muito tempo e nós nos conhecemos no ensino médio. Na verdade, a gente fazia o técnico em enologia. Fazia o ensino médio pela manhã e o técnico de tarde. Então, era muito bom, né? Era uma época diferente. A gente fazia as aulas normais de manhã, de tarde tinha todas as aulas de viticultura, de enologia, inclusive as de degustação. Pleno ensino médio. Antes dos 18. Numa instituição pública, né? Já prescreveu, então a gente pode falar, né? Já passou os 5 anos, né? Então, já foi. Não vai ser preso mais. Sim, naquela época não tinha Instagram, então as pessoas não postavam, né? Isso ajudava também. Anos, de fato. Era ensino médio, 14, 16, 16, 17. Com 14 anos, né? Caramba, já chapando melão na sala. Isso aí. Com a aprovação dos professores, né? Sim. Isso que é importante. E chapando melão junto. Exatamente. Quer deixar um abraço para eles também? Agradecer. Sabe que a gente falou do tradicional, né? Todos nós temos as famílias que têm produção de uva, porém não tem vinícola. É algo muito tradicional lá na Serra. Muitas famílias são produtoras de uva, como é o caso dos meus pais, o pai do Jonathan, o Guilherme, no caso, os avós dele também estão nessa atividade, assim como alguns tios. Então a gente tinha essa vivência muito mais no mundo da uva, mas não tanto propriamente do vinho. Mas no meu caso, a entrada no vinho em si, ela aconteceu a partir de quando a gente entrou no técnico em enologia. Para entender, o pessoal entender, produz uva e vendem para cooperativas, para as vinícolas e tal. Exatamente. Uvas de mesa, uvas para vinhos finos mesmo? No caso da minha família, as duas coisas. As duas coisas, né? Então, a gente tinha aquela convivência um pouco mais do campo, mas não tanto de dentro da vinícola. A gente via a uva até chegar na porta da vinícola. E às vezes em casa, né? Sim. Eu vou fazer um pouquinho de vinho também. Fazer seus 2, 3 mil litros, né, para consumo próprio, hein? Eu já experimentei vinhos aqui se chamam de vinho... Artesanal? Colonial? Colonial, sim, o garrafão. Vinhos interessantes, assim. Até mesmo com uvas não viníferas, vinhos legaisinhos, assim, gostosos, bacanas. Já tomei coisa boa. Sim.
Tem esse histórico do vinho tomado no dia a dia, né? Então é uma coisa que a gente vê desde cedo. Quando, enfim, eu vi o meu avô, dificilmente eu via ele tomando com a refeição outra coisa que não fosse vinho. Era muito difícil, assim, se eventualmente eu visse, eu sabia que tinha alguma coisa de errado, porque o padrão era tomar o vinho. Sim. Então a gente tem uma ligação mais íntima e mais forte que vem desde muito cedo. Sim. Isso é fato e é uma coisa que está muito presente ainda na nossa região. E sem dúvidas é algo que te incentiva e te cativa muito para entrar nesse mundo, né? E como é que foi para ti também, Jonathan? Da mesma forma, né? A minha família também é uma família produtora e de uva, né? Produzir alguma coisa de vinho para consumo. E é aquela história, né? Vai melhorando, cada ano, né? Vai sendo um pouquinho melhor, vai trazendo alguma técnica, vai aprendendo alguma coisa diferente. Vai aperfeiçoando, né? Exato. É o grande benefício da repetição, né? Exatamente. E de tanto ver aquilo, né? Até mesmo nas safras, né? A gente tem um ambiente gostoso durante a safra que reúne a família, vem alguns tios distantes para ajudar na colheita, tem todo esse envolvimento familiar, né? Então acho que isso me aproximou um pouco do mundo do vinho. E até mesmo por conta do meu pai, após o meu avô falecer e deixar os vinhedos para a família, meu pai assumiu a propriedade e começou a trabalhar com uva. E né, fui acompanhando um dia aqui, outro dia lá, fui vendo como é que podava, como é que colhia. E quem entra no mundo do vinho sabe que é um caminho sem volta, né? Você passa a tomar vinho, você não esquece mais disso, né? Então, a tendência é cada vez estudar mais, buscar mais informação. Então é um mundo que te cativa. Verdade. E vocês têm irmãos? Eu tenho um irmão mais jovem. Você? E eu também tenho uma irmã mais jovem. E o Guilherme? O Guilherme também é história parecida. Família produtora de vinho, de uva e tal, mesma coisa. Sim, o Guilherme, os pais dele não eram produtores, mas os avós. Então ele tinha muito aquela coisa de vá nas férias e visitar os avós e também se cativar por esse mundo. Então é uma coisa que é uma semente que é plantada desde muito cedo. E no nosso caso ela começou a florescer também bem jovem, porque a gente entrou vivendo aquilo, né? Técnico cedo. E na Garbo, como é que vocês dividem as tarefas, vocês três? Bom, hoje a gente está começando uma divisão das tarefas, porque como a empresa ainda, e a vinícola ainda é uma vinícola muito pequena, né? Então há uma tendência de a gente envolver um pouco todos em todas as atividades. Mas é claro que à medida que as coisas vão se estruturando, a gente vai necessidade de começar a ter uma profissionalização, né? Exato. Uma determinação melhor das atribuições de cada um. Mas é claro que aquilo que envolve a produção do vinho, diretamente, é algo que tem que ter todos envolvidos. E aí as tarefas que são um pouco mais burocráticas, aí sim a gente começa a enxergar uma divisão de tarefas, né? E nos vinhos, assim, tem alguns vinhos que você assume mais, outro vinho você assume mais, o Guilherme assume outros ou não? Vocês sempre elaboram os três juntos, debatendo o estilo, debatendo toda essa questão técnica, sempre junto? Sim. É claro que... Todos os vinhos. Desculpa te interromper. É claro que, assim, eventualmente alguém vai trazer a ideia, né? O conceito de algum vinho, ele vai partir de algum lugar, né? Mas a gente traz isso para a mesa e junto com os demais, né? A gente discute, enfim, tenta entender qual é o melhor caminho para isso. E o fato de nós sermos três ajuda porque é número ímpar, né? Numa votação nunca fica empatado. Nunca fica, isso é bom. Então, quando não há... Embora, assim, a gente tenha um gosto muito semelhante, a gente tem uma visão do negócio que também é bastante convergente. Então, mas assim, eventualmente nós temos alguns contrassensos, né? Diferenças criativas. Exato. Né? E como é para votação, né? Claro. 2-1 ganhou, vida que segue. Sempre tem aquele que vota com o outro, né? Tem essa coisa. Tem, né? Compra Quem um voto fica aqui, perdendo? paga um vinho ali. Quem é que né? fica perdendo sempre? Quem é que é o voto vencido? Olha, ultimamente eu tô apanhando algumas, né? Mas eu vou me redimir. Mas não, depois sendo aqui, jogado para as cobras. deixa registrado os fãs da Garbo comentarem lá, apoio pro Jonathan, né? Vão isso comentar aí. lá no Tem Instagram registrado dele. aqui a reclamação sua pro Guilherme e o Andrei. Muito obrigado. Escutar mais. Um voto vencido que a opinião dele leva 3-0. Nem ele concorda com a opinião dele. Sim. Mas contem pra gente, então, como é que começou a Garbo e como é que vocês deram esses primeiros passos antes de nós abrirmos o primeiro vinho aqui na mesa também, pra gente poder degustar, falar e tá apreciando o que vocês produzem, né? Bom, vamos por partes. Eu coloco sempre que tem duas datas pra gente falar sobre a Garbo, porque nós falamos que o projeto, que a vinícola tem 8 anos, começou em 2015. Foi quando a gente se reuniu e começou a produzir os primeiros espumantes, os primeiros vinhos que foram realmente constituindo aquilo que é a Garbo hoje.
Mas se a gente olhar realmente de um ponto de vista mais da história, de como as coisas iniciaram, a gente teria que voltar lá para 2005, quando a gente entrou no técnico em enologia, se conheceu. Começa a sonhar, exato. Como fazer conjectura e... Então, nasce de certa maneira lá, mas a gente coloca como a prática 2015, que foi quando a Garbo saiu da mente, saiu do papel e começou a se tornar algo prático nas nossas vidas, né? E surgiu muito por essa história em comum que nós tínhamos. O fato de nós todos termos essa paixão pelo vinho, termos família que produzia uva, talvez até alguma coisa do vinho mais artesanal, mas nós não tínhamos, por exemplo, uma vinícola da família para assumir, e nós queríamos ter ter o nosso vinho. Precisava inventar algo para vocês, né? Exatamente. Então essa convergência somada às ideias muito próximas que nós temos na maioria das vezes, embora o Jonathan seja voto vencido, né? Acaba perdendo às vezes. Mas tudo isso levou a gente a começar a ter conversas mais, vamos dizer, mais sérias, e em 2015 tirar isso só do mundo das ideias e colocar no mundo real. E foi a partir daí que a Garbo andou. E complementando, né, eu acho que tem um outro ponto importante aí nessa linha do tempo, que foi a abertura do nosso wine bar, né, do nosso showroom, digamos. Que até então nós produzíamos esses vinhos, mas as pessoas não conheciam. Então, de certa forma, um projeto que está na sua gaveta, ninguém tem conhecimento dele, ele não nasceu ainda, né? Então, nós tínhamos vinhos, já produzíamos diferentes rótulos, mas a Garbo se coloca no mercado, né, no ano de 2020. Então, é a partir daí que a gente abre um ponto físico, passa a receber pessoas e, a partir daí, contar a nossa história, né? Apresentar os vinhos, os rótulos. Então, acho que é um ponto importante. E esse conceito de enologia criativa, não é isso? Esse termo que vocês usam? Isso. É baseado em quais pilares, assim? O porquê do criativo? É coisa que vocês sempre gostaram de vinhos mais modernos? Ou queriam, sei lá, achavam o mundo do vinho muito quadrado e que resolveram tirar as pontinhas ali? Como nasceu essa ideia? Então, é bem interessante, né? Porque o primeiro pilar que a gente tem na produção do vinho é um pilar mais clássico. De uma enologia bem feita, de tudo que a gente aprendeu, seja com os professores que a gente teve, seja no trabalho, seja nessa experiência que nós fomos adquirindo ao longo dos anos. Então, a base que a gente tem na produção dos nossos vinhos é uma base clássica. Mas a gente intitula a enologia criativa por dentro desse caminho mais clássico da produção do vinho, buscar encontrar quais são os pontos em que tu pode trabalhar algo diferente, em que tu pode dar um toque autoral e singular para o vinho. Então, isso começou, talvez, quando a gente fazia as vinificações e via que os vinhos eram legais, eram bons, mas de certa maneira eram um pouco... muito parecidos com o que tinha. Sim. E aí começou a ter um desejo, uma sede para produzir coisas que fossem efetivamente diferentes. Então foi aí que a gente começou a enxergar como a nossa vocação e como o nosso desejo encontrar esses pontos diferentes em que a gente poderia dar muita originalidade para os nossos vinhos. E aí que a gente pode dizer que floresce esse conceito da enologia criativa. Eu acho que a gente parte assim do preceito de que o nosso objetivo é entregar um bom vinho, né? No final das contas, isso que é importante, né? Agora, existem talvez estradas que não foram percorridas ainda, né? Tem caminhos que são um pouco diferentes para chegar nesse mesmo lugar, para entregar um bom vinho, né? Então, o nosso trabalho é encontrar esses novos caminhos, né? E a gente vai ter N formas, mas que partem sobretudo do homem, né? Se a gente for olhar a logo da Garbo, ela é a silhueta de uma cabeça, né? Da mente humana. Então a gente entende que sim, o terroir é uma coisa importante, é fundamental, né? A gente sabe que a variedade é importante, a gente sabe que o clima é importante, o solo, tudo isso, né? Mas a ação do homem, né? A definição de qual uva vai ser cultivada, quando que vai ser feita a poda, que tipo de poda. Então todas as decisões que são tomadas no caminho de vinificação, até a harmonização, né? Tudo isso implica diretamente na percepção do vinho, né? Então a valorização do lado humano, eu acho que é isso que a gente aborda quando a gente fala de criatividade, né? Eu vou pedir então para o Jonathan mostrar para a gente que vinho que você trouxe para nós aqui, para a gente começar os trabalhos aqui da nossa mesa. Pode mostrar para a câmera ali na tua frente, o Jonathan explicar o que é, e aí você pode também fazer as honras. Perfeito. Aqui então nós temos 2 vinhos, um branco e um tinto, tá?
E são vinhos que exemplificam muito bem o conceito da Garbo, né? São vinhos que buscam, se valem, né, de processos um pouco diferentes para entregar um produto de qualidade. Aqui nós temos um Riesling que nós chamamos de Akis. Akis é acácia. Aqui mais perto. Assim. Melhor? É isso, melhor falar. Akis é grego para acácia, né? Por quê? Esse foi um vinho que nós buscávamos a intervenção da madeira, mas talvez Carvalho o Carvalho ele tem uma assinatura muito forte, ele tem uma característica que é bastante marcada, enquanto que a acácia ela talvez conversa melhor com esse estilo de vinho, que é um vinho que tem um aroma mais pro lado da fruta branca, tem um toque floral que é delicado, e nós não queremos perder essa característica do vinho. Eu já posso ir abrindo ele? Fica à vontade. Já deveria ter aberto, já está meio lento. Perdi, né? Estamos com sede aqui, Vamos lá. babando. E tem essa tampa de cera em cima, né? É diferente, né? Isso inclusive dificulta um pouquinho o serviço do vinho, né? Mas ela é bem tranquila de abrir. Galera do serviço, maître, sommelier, os garçons, eventualmente não são os maiores fãs dessa cápsula de cera. Eu de restaurante há muito tempo. Mas a cápsula mais antiga, a cera mais antiga, ela esfarelava toda. Então a gente tinha um pouquinho de preguiça. Agora essas cerinhas hoje em dia... Ela é mais macia, ela é mais tranquila. Viu que o Jonathan conseguiu tirar bem, ela inteira, né? Como se fosse uma cápsula tradicional. Elas são cortáveis, né? Antes não, ela tinha que ser quebrada. E a cera, ela transmite um cuidado ao produzir. Show de bola. Mostra um pouco daquela produção que é feita numa escala menor. Então, para nós, ajuda também a traduzir um pouco o significado de como a gente enxerga os nossos vinhos e o carinho que a gente tem por produzir eles. São detalhes, são coisas... claro que não são... O principal que tu tem, o principal, como o Jonathan falou, sempre é ter um vinho bom. Mas detalhes são importantes, cara. Mas o cuidado nos detalhes, ele faz toda a diferença, né? Sim. Vem cá, e a acácia vem de onde? Qual a origem da madeira? Acácia negra? É uma árvore típica lá do sul, do Rio Grande do Sul, né? Essa madeira é uma madeira brasileira, então a gente sai um pouco da ideia também de só importar a madeira. Até porque o norte da França ela tem também muita floresta de acácia e é uma boa origem de acácia também e um produtor ou outro acaba usando a francesa, mas vocês usam a brasileira. Sim. Curioso, se fosse perguntar para o meu pai para que serve a acácia, ele ia falar que é para fazer carvão e fazer churrasco, né? Mas a gente tem encontrado... Lenha, né? Faz uma lenha boa. Mas a gente tem encontrado boas madeiras que de forma alguma substituem o carvalho, que são outras alternativas para o vinho, que como o Jonathan colocou, elas podem ser soluções para vinhos em que tu quer coisas diferentes das que tu deseja quando tu coloca um vinho no barril de carvalho. Seja pela intensidade que o carvalho passa, eventualmente pela questão de taninos, porosidade. Tu vai ter madeiras que vão entregar outras virtudes para o vinho. A acácia é mais delicada, né? Ela tem menos tanino, passa menos tanino para o vinho. Tem essa questão, ela tem um caráter meio herbáceo, essas ervas de chá mesmo, né? Que ela costuma passar também um pouco pro vinho, ela é mais discreta, também, né? A casca da acácia, né? Aí é uma boa pergunta, lembro da minha avó, eu lembro lá do sul. Um brinde, então? Saúde. Ela é bastante delicada, eu percebo mais a acácia nesse vinho em boca. Um toque de capim-limão, de alecrim, enquanto no aroma realmente predomina a característica do Riesling. Refrescante, né? Muito. Aqui a gente não tem a madeira dominante, né? Como o carvalho também acaba se colocando, né? Muitas vezes. Cara, mas tem tanino. Tem um pouquinho de tanino, mas que dá uma graça muito legal para ele, olha. Ele traz depois da acidez, vem essa aspereza gostosa do tanino, muito bem dosado. Ele é macerado assim também? Ele passa um período macerando ou não? Não é um vinho macerado. Ele é um vinho que tem contato com borras, depois da fermentação. É uma maceração pós-fermentativa. Não chega a ser uma batonagem, mas é um tempo com as lias, pós-fermentação, para que ele ganhe mais volume de boca, para que ele ganhe mais estrutura. Só com as lias? Sem a casca. Quanto tempo fica com a casca? Não, ele é prensado direto. Não é fermentado com as cascas? Não é fermentado com casca, nada. Aqui talvez, claro, a gente tem um ponto de maturação, que ele é bem delicado, ainda mais nas uvas brancas,
mas que a gente busca chegar sempre, não ir além no sentido de passar o ponto ideal, mas buscar estressar um pouquinho a uva até o ponto em que a gente tem uma maturação totalmente plena, né? Preservando, claro, a acidez. Até porque também é comum macerar por umas 8, 10, 12 horas o vinho branco para tirar um pouco de corpo, aquela coisa da casca ali. Então vocês nem isso vocês fazem. Não, esse não tem maceração. Será que essa pequena tanicidade gostosa vem da acácia? É da madeira. É da madeira. Ele é fermentado em inox? Ou na acácia? Inox. E depois fica... Quanto tempo ele ficou? São 3 meses. É um período relativamente curto, né? Até porque a gente quer manter muito frescor nesse vinho. Então a gente não quer que a característica da madeira sobreponha. E num vinho delicado como o Riesling, talvez, mesmo que fosse um tempo muito curto, o carvalho já ficaria um pouco mais preponderante sobre o vinho. Então o desejo é que seja complementar. E existe algum outro vinho que vocês se inspiraram que faz usa a acácia negra ou não? Tem alguns vinhos que, por exemplo, usam barris mistos entre carvalho e acácia. Mas puro em acácia a gente sabia de algo de cachaça, embora também não seja tão comum. Então é uma madeira de fato diferente. Isso vem de uma base de alguns testes. Hoje comum quando vai a uma cachaçaria que encontre 10, às vezes 12 tipos de madeira diferentes, né? Então vai vir jequitibá, vinho burana, vai vir, enfim, uma infinidade de madeiras. Isso acaba fazendo a gente se questionar por que no vinho se trabalha só e só com carvalho. Sim. Então começa a se testar. A gente fez também um teste que foi legal com jequitibá rosa, mas aí num vinho tinto e não como a única madeira. É um vinho com a maior parte passada em carvalho e uma barrica de jequitibá. O jequitibá já é mais diferente, ele já é um pouco mais... Ele é mais... Como é que eu posso dizer? Ele tem uma característica um pouquinho mais agressiva até do que o carvalho, na impressão minha. Assim, ele é aromático, né? Ele tem... Você degustar, isso é legal, né? Você poder provar o mesmo vinho que foi para a barrica de carvalho e foi para o jequitibá, é uma experiência bem bacana. A questão oxidativa, eu acho que ele traz uma oxidação um pouco maior também durante o período de estágio, né? Na verdade, o que nós percebemos, o jequitibá rosa que a gente usa é muito fechado. É menor? Então o mesmo vinho, ele, em questão de tanino, era como se ele tivesse ficado no inox. Ou seja, não houve a evolução de tanino, enquanto o mesmo vinho no carvalho, aí sim teve uma evolução de taninos maior. Então, o jequitibá foi uma forma muito legal, nesse caso, né? A gente usa ali no Black Tie, que é um dos nossos vinhos ícones. Foi muito interessante para trazer mais camadas de complexidade para o vinho. Ele não acrescenta tanino de maneira importante, mas ele traz mais complexidade e riqueza olfativa. Exato. Legal. Notas de especiarias doces, anis, canela, é muito legal. Pro vinho não pegar muito, tem um pãozinho aqui e tal, tem um pãozinho, tem um patê de linguiça blumenau, que é uma iguaria aqui da casa, experimente, vocês vão gostar, e uma manteiguinha também, o pessoal da Farinhas Café, nossos amigos aqui, parceiros, mandaram pra gente aqui, ó. Fiquem à vontade. Eu vou pegar um pãozinho, me deu fome também. Isso aí, Pra não pegar o vinho, né? Tem aquele caráter do Riesling, aquela coisa de fruta gostosa, essa fruta mais, às vezes citrinas, principalmente em regiões mais quentes, mas ele passa uma delicadeza também ao mesmo tempo, né? Esse herbáceo, que não sei se é erva doce ou se é um alecrim, muito bom, cara. O Riesling, ele tem uma importância grande na Serra Gaúcha, né? Uma variedade que inclusive já foi bastante cultivada. Hoje ainda muito utilizada, sobretudo em bases de espumante. É uma variedade que agrega bastante acidez ao corte. E traz, em geral, um vinho que ele é trabalhado para ser um vinho mais leve, né? Um vinho que talvez não tenha tanta pretensão, vamos dizer assim. Porque culturalmente talvez se entende que essa variedade é uma variedade para vinhos mais simples, né? E aqui a gente quer mostrar que a Riesling tem um potencial incrível. Mas é o Riesling itálico. Riesling itálico. Ele é muito mais complexo do que o normal, do que o padrão para Riesling itálico. Sim. É justamente porque, como o Jonathan colocou, é muito difícil que se utilize o Riesling com a intenção de fazer um vinho branco de alta gama. Principalmente na nossa região, quando se quer fazer um vinho branco de alta categoria, se parte para Chardonnay. Então isso pode causar a falsa impressão de que uma outra uva não tem o potencial, quando na verdade esse potencial só não é explorado. Explorado. Então a nossa ideia de fazer um Riesling
de outra prateleira, um Riesling que seja trabalhado, que tenha um encontro com a madeira, que a gente acredita, é claro, complementar, mas que dá complexidade para o vinho. Então isso para nós foi um desafio e foi uma maneira de exaltar uma variedade que, como o Jonathan colocou, é muito importante para a região, mas que geralmente não se dá muito protagonismo. Se usa muito Riesling e espumante, né? Mas geralmente tem Chardonnay, Pinot e Riesling. Então parece que é algo que é até um pouco menos nobre. Enquanto na verdade é uma variedade com muita virtude. Todo o potencial dela dá para perceber nesse vinho. Porque normalmente o Riesling itálico brasileiro ele é ligeirinho. Aqui não, que tem meio de boca, que tem... E um retrogosto que fica também. O meio de boca vem muito da maturação, como o Jonathan colocou. Então a gente leva um pouquinho mais ao limite. É legal, por exemplo, em casos de vinho como esse, até o produtor de uva, ele tem uma ideia do Riesling de uma colheita um pouquinho mais antecipada. Porque ele quer realçar. Tá muito viciado em espumante, né? E realçar um pouco mais. Tradicional isso, né? Então, chegar alguém e pedir para... Deixa o Riesling mais 2 semanas. Opa, ele pensa, tá, mas não é Chardonnay, é Riesling. Então, é curioso. E a gente busca isso para ter um Riesling com mais volume. Claro que o trabalho com as lias também é importante. Esse toquezinho do tanino da madeira é uma construção em vários pontos para que a gente tenha um Riesling com mais corpo. Para que não seja aquele vinho ligeiro, como geralmente é o Riesling itálico. Sim. O Cid estava mostrando para a câmera aqui esse vinho. E, pessoal, conta pra gente como é que vocês... qual é o terroir que vocês têm? É em Bento? É em Caxias? É ali? Onde é que vocês produzem os vinhos de vocês? Como é que funciona esse processo produtivo aí? Enquanto vinícola, nós nos definimos como uma vinícola cigana. Porque a nossa vinificação ela é realizada dentro de diferentes espaços em que nós alugamos a área, criamos uma parceria com as vinícolas e a partir daí a gente leva os nossos equipamentos, barricas, alguns tanques também e realizamos a vinificação. Embora também esteja na alça de mira a nossa vinícola própria. Claro. E na produção da uva da mesma maneira. Hoje nós temos parcerias com produtores de várias áreas do Rio Grande do Sul. Então hoje a gente produz... Pode ser que a gente acabe esquecendo de algum, né? Sim. Mas produz vinho com uva de Bento, Pinto Bandeira, Garibaldi. E aí partindo para municípios vizinhos que não são tão conhecidos, Cotiporã, Guaporé. Tudo isso falando em Serra Gaúcha. São fornecedores fixos já Sim. ou vocês acabam pegando... Não compra uva da própria família? Não dá? A uva deles não são boas? Aí começa... Não confia na família. Entra em conflito de interesses. Santo de casa não faz milagre? E a gente busca sim ter perenidade com esses produtores. Porque a gente entende que, claro, nós nos colocamos muito no contexto da intervenção também dentro da vinícola, mas é claro que o terroir também faz diferença, então o estilo do vinho também está ligado ao local. Então, por exemplo, o Inquieto, que é o nosso vinho hoje, Merlot e Sauvignon Blanc, vamos falar um pouquinho mais dele depois, é um vinho cujo Merlot vem sempre do mesmo vinhedo que fica em Cotiporã. É um município vizinho de Bento Gonçalves que fica, vamos dizer, para além do Vale dos Vinhedos. É ruim a estrada lá, né? É ruim de chegar. Não é das melhores, né? Tem uma ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã que geralmente quando chove 15 minutos ela alaga. Então já interrompe a estrada. Mas vale a pena porque a uva que vem de lá é uma uva muito legal. É um Merlot com uma tipicidade muito boa. Agora, além da Serra, nós temos alguns vinhos com uva da campanha. Aí a gente pega a uva de Bagé e de Santana do Livramento. Com uva da região da Serra do Sudeste e do Rio Grande do Sul, ali da Encruzilhada do Sul. Então são origens bastante variadas. E a nossa ideia é encontrar bons produtores que trabalhem em sinergia no sentido de ter uma uva com bom padrão de maturação, que entendam a importância disso na qualidade do vinho. Então tem que ter essa sinergia de conceitos. E também estamos produzindo algo com uva aqui de Santa Catarina. Bacana. Exato. Uma pergunta que eu queria fazer também tem a ver com a enologia mais intervencionista ou menos. Vocês seguem essa coisa menos intervencionista, então? São vinhos um pouco mais naturais, vamos chamar assim? São vinhos dentro de uma base de enologia mais clássica. Então eles têm... Por exemplo, vocês usam leveduras selecionadas? Leveduras selecionadas. Vocês também podem comprar levedura que ela é mais neutra, o realça isso, o realça aquilo. Quais são as escolhas? Eu não classificaria, né, a Garbo como não intervencionista, né? Até porque
com base no que nós nos propomos, né, que é usar da criatividade, né, a gente busca, de certa forma, intervir. Ele ia contra... É verdade, sim. E, por exemplo, a gente falou de levedura, né? Aqui é um vinho que nós iniciamos a fermentação no Aques com leveduras não Saccharomyces. Então, são leveduras que não vão trazer álcool aí, ou uma quantidade muito pequena, mas vão colaborar para a formação de alguns aromas diferentes nesse começo de fermentação. Para aí, num segundo momento, sim, fazer um outro inóculo de levedura Saccharomyces e, né, conduzir a fermentação alcoólica convencional, né? Vocês usam duas famílias diferentes de leveduras. No caso desse vinho, né? Esse vinho aqui. Então, de fato, bacana, hein? A nossa enologia ela é uma enologia que é bastante ativa dentro da vinificação. Sim. Seja, o Jonathan colocou pela levedura, seja por um trabalho na maturação, com uma escolha de madeiras que dê para o vinho toques que a gente entende que são interessantes, ou um caminho de maturação que a gente acredita que é o melhor. Pegar esse vinho aqui, por exemplo, ó. Como exemplo, o Riesling itálico. O fornecedor vai ser sempre o mesmo. Sim. E a maneira de fazer vai ser sempre a mesma. Então isso aqui Respeitando variável cada da safra, a única variável é a safra. Sim. Isso a gente entende que dá consistência, né, ao projeto. Porque você provar esse Aques hoje, talvez daqui 1 ano, 2, 3, você vai querer provar esse vinho de novo, vai tomar novamente e vai esperar uma sensação próxima disso, né? É claro que dependendo de anos, enfim, nós fazemos algumas adaptações e toda a safra é um momento para a gente fazer testes também, né? Entender de que, esse vinho tá legal agora, mas e se, né? A gente mudar um pouquinho aqui. Então, a essência é sempre a mesma, né? Mas a gente busca melhorar. Sabe o que é interessante também? Porque ele é safra 2020, né? Então já está indo para 2 anos ali. E ele continua bem fresco, bem novo, bem jovial. Toque, né? Isso é um contraponto também, porque se espera da Riesling Itálico de se fazer vinhos mais precoces. E ele não é um vinho precoce por 2 anos. Um Riesling Itálico normal, com 2, indo para o 3º ano, já estaria descendo a escadinha, né? Aqui não, já está em plena forma. Exato. E como o Jonathan... Talvez esteja melhor agora do que estava 1 ano, se bobear. Eu até acredito que sim, né? Como o Jonathan colocou em relação à consistência dos vinhos, né? Essa escolha de produtores, esse trabalho em parceria é super importante. E aí na vinificação, claro, sempre vai haver detalhes que em cada safra vão mudar, é um ajuste fino, é algum ponto que a gente acredita que pode evoluir, ou que, de acordo com a característica da uva naquele ano, a gente entende que pode ser mais adequado. E são coisas como uma temperatura de fermentação, um contato com as lias mais curto ou mais longo. Existe um caminho que tu deseja seguir nisso, mas que vai ser adaptado de acordo com o comportamento do vinho. Porque se ele for colocado numa forma e você achar que tem que produzir ele exatamente da mesma forma... Vai até contra a filosofia sua, né? Exatamente. Exato. E vocês fermentam mais baixa a temperatura? Os brancos é temperatura de 14, 16 graus. A temperatura, a princípio, que hoje se trabalha com vinho branco é por aí. Tá? Embora, por exemplo, quem trabalha com vinhos laranjas, por exemplo, costuma trabalhar com temperaturas mais altas, mas porque aí o propósito em cima do vinho é outro, né? É a maceração longa. Então, vinho branco geralmente se trabalha com uma temperatura de fermentação baixa. Legal aqui também no rótulo deles, no contrarótulo, a assinatura de cada um deles, né? Isso também é interessante que marca essa marca de vocês. E para beber bons vinhos da Garbo, a gente utiliza boas taças da Moser Cristais, nossos parceiros aqui do podcast do Mundo Vinho, cristaleria artesanal, tem a chancela do Frederic Strauss, um grande químico alemão que veio para o Brasil, trouxe todo esse arcabouço, essa habilidade, né, de fazer taças, e a gente está aqui com os produtos deles também na nossa mesa, são nossos parceiros. E realça muito mais esse gosto, né, pessoal? Tem que ter uma taça legal para beber um vinho de qualidade como o que vocês têm aqui, né? Não, com certeza. A taça ajuda muito. Ajuda bastante, né? A gente entende que todo esse cuidado, em todos os momentos, é importante. Então, todo o trabalho que você tem para fazer um bom vinho, ele é valorizado no momento em que tu coloca ele numa boa taça, né? Uma taça que permite sentir bem os aromas, que permite desfrutar do vinho em todas as virtudes que ele pode oferecer. Eu vou até servir mais um pouquinho para mostrar para você na câmera aqui, ó, que está nos assistindo. Ó. Moser Cristais. Se você também quer ter taças iguais a essas, nós estamos aqui, que estão no nosso cenário aqui, atrás. Acesse o Instagram deles, @Moser Crystal, Crystal com Y, tá aqui na nossa tela também, ó, Crystal, Moser Crystal. Acessa lá, tem algumas promoções, existem algumas ações bem bacanas e são um dos principais fornecedores de taças para os vinhos da Serra Gaúcha. Em breve vai estar lá na Garbo também. Vinícolas europeias também, né? Vinícolas europeias, é verdade.
Itália, Espanha, França também tem produtos da Moser lá. Pô, a gente fica olhando aquilo lá. Eu acho que às vezes o Gabriel ele manda uma taça pra gente e ele manda um problema pra gente. Porque a gente não sabe o que vai fazer com aquela taça, tem medo de usar, é tão linda, tão bonita aquilo, né? É uma experiência. É uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Eu entendo bem isso. Eu entendo bem porque eu sou bem desastrado. Então tem taças que eu evito usar. A gente tem, por exemplo, as taças que a gente tem na Avaliação Nacional de Vinhos, todo ano vem uma taça grifada com o ano. Sim. E aquela taça eu tenho muito pavor de usar, porque Eu se nunca eu usei. quebrar, Eu tenho duas, nunca usei. se eu quebrar, não tem outra, né? Então eu tenho medo, porque eu, assim, sou muito bom em quebrar taças, tá? Eu até já peço desculpa se eu quebrar uma hoje, tá? Sim. Não é nada incomum. Quebrou uma lavanda esses dias, viu? Faz parte, né? Mas a avaliação de vinhos temos que ter a Garbo lá daqui a alguns anos, hein? Sim, sim. Temos que escrever. Aos pouquinhos, existem algumas questões também de volume na avaliação, que são bem pertinentes, bem importantes. Mas a nossa ideia, claro, com o passar dos anos também começar a ter as nossas amostras lá. É um evento muito legal que a gente gosta muito de participar. É um dia... Bom, tem toda a fase de seleção dos vinhos, né? E o dia lá, 800 pessoas, 1000 pessoas... É muito legal, né? É muito bom porque tem pessoas que tu só encontra lá. Às vezes ex-colegas, amigos, enfim, colegas de profissão, que tu encontra uma vez no ano e é na avaliação. Então, pra gente, além de ser um evento tecnicamente enriquecedor, ser uma divulgação muito grande da região, também é uma forma de reunir o pessoal, de reencontrar os amigos, né? Eu tive o prazer de participar das 2 últimas edições aqui em Santa Catarina, né? Em Florianópolis, foi montada uma na Adega Nacional e outra num novo bar de Floripa, que agora fugiu o nome, mas mesma coisa, encontra bons amigos, boas pessoas do mundo do vinho, e isso é importantíssimo. Queria que vocês deixassem também uma dica aqui. Eu quero comprar o vinho da Garbo, vou no site, compro lá, como é que funciona isso? E já deixa a dica, o que vocês indicam de harmonização, o que esse vinho aqui ele combina mais, assim? Vamos por partes, né? O primeiro convite que a gente faz é para que todos conheçam o nosso espaço lá em Bento Gonçalves. Ah, legal. Com certeza, legal. né? Isso é o primeiro ponto. A gente tem as degustações, tem um pequeno wine bar, então lá a pessoa também pode, caso deseje sentar, tomar uma taça, uma garrafa de vinho, tem alguns acompanhamentos. São um espaço que a gente criou para contar a história dos nossos vinhos e para todos aqueles que desejam desfrutar dos nossos vinhos. Eu estive lá, muito legal, o espaço bacana, é bem inspirador, assim, no Caminhos de Pedra de Bento Gonçalves, né? É um local que nós criamos assim com muito carinho e é hoje, de certa maneira, o QG principal da Garbo, porque é onde ela se mostra para o mundo, né? E aqui em Blumenau também, é importante ressaltar, né? A gente tem a parceria com a Gran Vinhos, a loja que fica no bairro, Rua Henrique Dias, agora o bairro acho que é... Sim. Acho que é no bairro da Velha. Isso aí. Velha, né? Então a gente tem uma parceria aqui em Blumenau. Claro que os nossos vinhos também estão no nosso e-commerce, né? E a ideia é que a gente consiga, com o tempo, ter bons locais, cada vez mais, que mostrem os nossos vinhos e que sejam parceiros para que a gente consiga atingir todos os apreciadores. E a harmonização? E falando de harmonização, eu acho que essa é uma brincadeira fantástica, né? Porque quando nós falamos de harmonização, não tem limite, né? Para brincadeira. Claro que, tecnicamente, a gente sabe que algumas combinações, elas tendem a não funcionar tão bem, né? Mas, pensando num vinho branco, né? De modo geral, a gente vai falar de massas com molho branco, né? Ou frutos do mar, enfim. Risotos, é um vinho que tem estrutura, né? Como o Cid falou, essa questão do tanino também ajuda na harmonização. Mas acho que aqui dá para brincar bastante aí com até mesmo carne de porco, enfim, tem bastante coisa aí, acho que para explorar numa harmonização de um vinho como esse. Quando o gaúcho vem para Santa Catarina, a primeira coisa que ele pensa é harmonizar o vinho com a beira da praia, né? também é uma harmonização boa, né? Isso aqui sozinho, beira da praia, é um espetáculo. Esse vinho não harmoniza com Tramandaí, né? Isso aqui combina. Sacanagem. Eu veranei toda a minha infância em Tramandaí, hein? Não harmoniza com Tramandaí. Meu pai gostava mais de pescar do que da praia, então eu veranei toda a infância lá. Faz sentido. O que é Tramandaí? Tramandaí é uma cidade, tem praia. O pessoal diz que é a praia mais tímida do Rio Grande do Sul. Falando de comida, eu tô achando que Tramandaí era de comer. Não. Gaúcho pra gaúcho, né? Falando aqui gaúchês, né? Já é piada interna, né? Piada interna. Tramandaí é o meme das praias, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul. Tramandaí, pegar Imbé, Cidreira, né? São as praias mais deixadas de lado. A veranei bastante também em Imbé. O governador do Rio de Janeiro que detonou uma praia lá, lembra? Há uns 5 anos. Você lembra? Não foi o Edu. Eu não lembro qual foi a cidade.
Eu lembro do É tipo Tramandaí do Rio de Janeiro. Ele foi numa ligação, né? Isso, né? Entre dois políticos, eu lembro dessa situação. Mas assim, a gente fala, o Rio Grande do Sul não tem praias tão boas porque não pode ser perfeito, né? Então também tem que faltar alguma coisa, né? Tem que faltar. Tá bom aí, Sidney. Tem 3 gaúchos contra um mineiro aqui na mesa, né? Tudo bem. Uai. É igual o Jonathan, voto vencido. Não tem o que fazer. E vocês estão em outros estados também? Vendendo lá? Já tem Sim. Minas, São Paulo? Sim, em geral em lojas especializadas, em restaurantes, alguns hotéis. A gente busca ter o nosso vinho mais presente em comércio mais especializado, até porque a gente gosta de estar em locais em que a gente saiba que a pessoa vai entrar e vai ter alguém que vai poder contar a história do nosso vinho. A gente gosta muito de fazer os treinamentos, de estar nos lugares, como a gente está fazendo agora em Santa Catarina, né? Às vezes até conhecendo os parceiros e também ajudando a divulgar os vinhos. Então nós buscamos escolher bem. A nossa produção é uma produção pequena, claro, não permite uma capilarização tão grande, mas a gente vai encontrando parceiros bacanas que têm também esse alinhamento de filosofia com o nosso para que sejam embaixadores da Garbo, de certa forma. É importante chegar em Minas, porque quando chega em Minas explode, vai vira sucesso internacional. Vamos partir pro próximo vinho, então. Eu queria que vocês falassem pra gente o que vocês trouxeram também aqui. Vamos lá. Que eu acho que é bacana também da gente. Vai fazer o serviço. Sim. Deixa eu fazer uma coisa. Eu não tenho experiência abrindo essa capa. Vamos ver se eu consigo de primeira. Primeira coisa, Só não derruba a garrafa. faz o sinal da cruz. Não, vamos fazer. Vai dar aqui, certo, vai dar fazer. certo. Vai dar certo, eu nunca fiz. Olha, já quase derrubei a taça. Se não der certo, fica o teste aqui, o test drive ao vivo não, né? Mas aqui tá registrado, gravado, de que tem que mudar daí. Segundo estágio aqui. Se derrubar a garrafa, eu não beber esse vinho, vai Pode ser ficar ruim no pro meio seu do negócio. anel ali, eu achei Meio do mais anel fácil aqui, depois então pra tá. tirar. Ah, não, mas é tranquilo. É. O trem não vai ficar bom pro seu Sim, lado, não, se você quebrar essa garrafa. A cera é boa. A cera é boa, é É boa. uma cera, como o Cid falou, ela é mais emborrachada, ela não é tão... Quando a cera quebra mais, a gente costuma falar que ela é caraquelenta, né? Essa é uma cera mais emborrachada. É de vários ouvidos, né? Quando eu era sommelier de restaurante, na época que a cerinha não era tão tecnológica assim, menino, dava uma preguiça de abrir na correria. Era uma trabalheira. Eu imagino. eu só confesso- vendia esses vinhos quando estava tranquilo. Eu confesso que essa cera, ela fica um pouquinho mais difícil de abrir quando o vinho tá muito gelado. Porque aí ela fica um pouquinho menos emborrachada e mais pedra, né? Não, mas as ceras de hoje é de boa. Deixa eu mostrar pra câmera lá, ó. Olha aqui, ó. Vem na fechada aqui, ó, Raiz, por favor. Ó, aqui, Agora- ó, vê como é. Vamos pro inquieto. Mas é um pouquinho assim, Ah. né? É, dá, Excelente, né? Ah, tá bom, tá bom. É uma nota 9.9, diria. Isso eu tô falando, eu sou velho, há 20 anos atrás, né? 15 anos atrás, 45 de idade Opa! e... 20 anos atrás. As ceras eram o inferno há 20 anos atrás. Ó, esse vinho foi o que quando eu fui lá na Garbo, que eu mais gostei, dá pra dizer que foi o que cativou o coração. Que vocês pudessem, enquanto eu abro aqui, pra Sim. vocês não ficarem me olhando e ficar pressionado. pudessem falar. Pressão psicológica, né? Começa a suar aqui a testa. As primeiras mil cápsulas que você corta são mais difíceis, né? Depois fica Depois vai facinho. Sim, quando chega em 5 mil, fica no Se não automático. aprender depois de repetir 1000 vezes, mata o cara. Pô, Tá louco. Não presta pra mais nada. Há controvérsias. Olha, os jogadores do meu time fazem isso todo dia e não chutam a bola todo dia e continuam chutando mal. Você me fez lembrar do Jussier, do Cruzeiro. Ele driblava o time inteiro, ele pegava lá na zaga, saía driblando todo mundo, driblando, chegava e batia pra fora. E não aprendia a fazer gol. E foi parar no Bordeaux esse cara. bicho. Sabe driblar? Farsa, hein? Pô, Na época que o Bordeaux ganhava era dinheiro, bom, tal. né? E o vinho lá era bom e continua bom, né? É. Não, mas com a prática melhora. Você me fez Esse lembrar do vinho Jussier, sacanagem. provocou gatilhos, né, no termo moderno, né? Más lembranças, né? Provocou traumas, lembrando. Gatilhos que traz sofrimento. pro Mostra ali cara. pra tinta pra você esquecer esse gatilho, Sidney. Vai lá. O Inquieto, que é o vinho que a gente tá provando agora, realmente a gente sempre ressalta que cada vinho tem uma história especial e realmente a gente tem muito carinho por todos eles, né? E o Inquieto é um vinho muito simbólico, um pouco de um xodó nosso, porque ele simboliza de forma muito clara as nossas ideias enquanto enologia criativa, valendo de uma base tradicional. Ele é um corte completamente inusitado, é um Merlot com Sauvignon Blanc. Merlot com Sauvignon Blanc. É claro que a gente nunca pode ser pretencioso e falar, ó, é o único Merlot com Sauvignon Blanc que existe, porque no vinho tem 2 graus de conhecimento, nada ou pouco.
Mas daquele pouquinho que a gente conhece, realmente a gente nunca viu um outro vinho com essa assemblagem. A gente sabe que é um mundo muito rico, quase que infinito, e talvez em outro lugar também já seja feito. Mas a nossa inspiração não veio de algum outro vinho, veio da ideia de produzir algo que fosse bem singular. O Merlot é o vinho mais típico da Serra Gaúcha hoje. Quando a gente fala em vinho tinto, certamente é o primeiro que vem à cabeça. E a Merlot realmente tem um comportamento muito legal na Serra. Vinhos elegantes, com um bom corpo, com uma expressão aromática legal e vinhos muito equilibrados. O Merlot é um vinho assim, comportado, calmo, que tem presença, mas é uma presença bastante austera. E o Sauvignon Blanc é quase que o oposto disso, é um vinho com uma acidez alta. Eu costumo me referir ao Sauvignon Blanc como um vinho bastante elétrico, porque ele é um vinho realmente que no paladar assim, provoca uma acidez crocante, é um vinho que chama a atenção pelo frescor. E por isso que veio a ideia de partir sobre uma base de Merlot, mas trazer o Sauvignon Blanc para dar essa crocância diferente, essa acidez legal para o Merlot. Vou dizer que no nariz não dá pra sentir que tem uma uva branca junto. Você acha que não tem? Às vezes, dependendo do momento em que o vinho está na taça, aparece uma fruta amarela. Mas não é o principal. O principal realmente desse vinho é a fruta vermelha. Partindo para como ele é elaborado, começa com os vinhos em separado. Até como as épocas de maturação são razoavelmente diferentes, nós não teríamos como fazer uma cofermentação. Então, partindo do Merlot, faz uma vinificação em que 30% do Merlot passa por barrica por 1 ano e o restante aguarda no inox. Porque a ideia é trazer graus de complexidade, mas manter a fruta como a protagonista nesse vinho. Então, ao final da maturação, nós juntamos as 2 parcelas de Merlot e vem o Sauvignon Blanc. Geralmente, para fazer o corte, nós nos sentamos e, esse aqui é o 2021, né? O 2020 era 92% Merlot, 8% Sauvignon Blanc. Então a gente pega amostras do 2021, a princípio com a mesma porcentagem. E a partir dali começa a entender se tem que colocar mais Sauvignon Blanc, menos Sauvignon Blanc. Vai depender da característica da uva, da matéria-prima daquele ano. Exato. A tendência é que fique entre uns 5% a 10% de Sauvignon Blanc. Foram 3 safras. Na primeira tinha 6% de Sauvignon Blanc, na segunda 8% e nessa aqui que é 2021, 7,5%. É o Côte Rôti do Vale dos Vinhedos. Quase isso. Com um toque nosso, né? Porque são uvas de Bordeaux, mas e se tornou um hit nosso. As pessoas quando batem o olho e veem o corte já se assustam, né? Já enxergam que é algo diferente. Então ele explica com muita clareza aquilo que é a enologia criativa. Vou falar uma experiência minha, então, com o primeiro contato com os vinhos. Então, aí falar de vocês e tal, o Estevão. Bacana, vou falar com os caras, show. Aí fui dar uma pesquisada. Sim. Ficou apavorado. Eu não duvidei, não foi de duvidar de qualidade, nada. É uma questão de estilo, entende? Porque vinho moderno chega a ser perigoso, né? Às vezes vem exuberância demais e tal. Aí eu pensei será que os caras são muito modernistas assim? Será que vai vir aquele... Porque usa carvalho americano, usa... Nada contra o carvalho americano, bacana, bem usado, qualquer tipo de madeira é show de bola. Vocês estão provando isso com a Acácia. Pensei, mas será que... Uma coisa é o francês, às vezes, fazer o vinho um pouco mais moderno e tal, porque ele também a raiz dele tá lá no tradicional lá também. Então o cara acaba indo na dose certa na modernidade ali, no modernismo, no estilo. E eu fiquei pensando, será que é moderno demais e tal? Porque eu dá uma desanimada de vinho muito moderno, porque acaba sendo enjoativo, aquela exuberância toda, cansa na segunda taça. Muito amadeirado, sim, né? Madeira exagerada. Passou pela cabeça a possibilidade de serem vinhos tecnicamente bons, mas com um estilo que é comercial, é o que vende, mas que pra mim me dá uma preguicinha. Mas não é nada disso. Nós gostamos muito do frescor. Não é nada disso, cara. Madeira na medida certinha. É um vinho com o estilo um pouco mais moderno, mas nada exagerado, na medida certinha, tudo muito bem dosado. O Riesling itálico aí, top, show, muito interessante, um vinhaço, pode-se dizer. Esse Merlot com Sauvignon Blanc também, cara, qualidade de tanino do Merlot, tanino refinado, sem amargor, sabe, muito bem extraído. Dá pra ver que a matéria, mas dá pra perceber que é matéria-prima boa, bem escolhida, bem vinificado, bem cuidado ali.
show de bola. Dá velho. pra dizer que então é show de bola, gurizada. É a Show de expressão. bola, meninada. Não, Trilegal. E na medida certa, madeira na medida certa ali, sabe? A Parabéns. gente tem uma- Parabéns. No Sul, a gente tem uma expressão muito boa quando toma o vinho e gosta bastante. Vinhaço. Bah. Pra tudo, né? Pra tudo, né? E tem a dose certa ali. É um vinho moderno ali, de estilo moderno, mas ele é muito bom, coisa que não costuma ser vinhos muito modernos. É um vinhaço. Às vezes o Merlot, É um vinhaço. o Merlot da Serra vem com uma acidez alta, às vezes eu sinto. Mas a quando eu acidez é compro. boa. A acidez Não, eu é sim, eu necessária. digo, mas Ele aqui tem- dá pra gente gosta. controla, né? É, E aqui até o Sauvignon Blanc, ele entra como talvez um pouco de provocação, porque ele talvez não precisaríamos colocar Sauvignon Blanc no rótulo, ele passaria por um Merlot, né? Mas talvez essa provocação que a gente tem no paladar, né? Dessa acidez, de tentar entender de onde vem, por quê, mas ela combina com o frescor do vinho, né? Com o corpo dele. Então acho que um vinho que quando é muito redondo, aí ele entra no que você falou que cansa, né? Eu chamo de vinho esférico demais. E não só redondo, muito esférico, mas às vezes muito exuberante de muita fruta, muito tudo, aquela coisa de madeira, muito exagerado. Mas aqui não, cara. Tudo na medida certa. Acidez gostosa, vinho refinado, vinho elegante. Realmente é um garboso. Legal. É show de bola. Parabéns, né? Cada vinho a gente busca contar uma história diferente, né? Então, aqui a gente usou... em alguns a gente usa carvalho americano também, outros carvalho francês. Aqui a gente falou de acácia, jequitibá, etc. Mas cada vinho... Se a gente for olhar na nossa pirâmide de produtos, né, no nosso portfólio, a gente não divide os nossos vinhos em linhas, né, como se convenciona a fazer com o portfólio das vinícolas. Porque a gente entende que cada vinho ele surgiu num determinado momento nosso, né, ele teve um porquê, teve uma razão de existir. Então não existem outros produtos que vão acompanhar, né, não existe uma linha de produtos. Então, o próximo vinho ele vai ter a história dele, vai ter o rótulo dele, vai ter um nome diferente, um porquê de existir, né? E aí a gente também tem liberdade de buscar e explorar diferentes estilos de vinificação. E o rótulo? Cada um tem uma história, tem uma imagem diferente. Sim. Esse aqui também tem a Cássia, né? Tem um coelho, mas esse do Inquieto também tem diferente uma imagem, né? o Inquieto é o Isaac Newton olhando a maçã cair. E aí é a reflexão, é uma forma de mostrar uma mente que está buscando entender as coisas, questionar, ou seja, uma mente inquieta. Uma pessoa que está ali querendo compreender bem as coisas como elas estão acontecendo, e isso explica um pouco das nossas motivações, da nossa mente inquieta e esse desejo de produzir coisas diferentes, de fazer, como o Jonathan falou, provocações, aquilo que geralmente se encontra nos vinhos. Então esse rótulo tem muito a ver conosco, tem muito a ver com o nosso sentido para o vinho. E até esse dia quando tu falaste sobre o modernismo, muito pouco, nós temos um rótulo, um rosé que chama Anarquista Sensato. É isso. Também tava na cabeça lista. aqui para poder trocar ideia. Foi na descrição desse vinho que eu vi lá uma frase que crava a essência do conservadorismo. Sim. Exato. Olha o pessoal libertário aqui na mesa, hein? Meu Deus do céu. É essa ideia de tu buscar inovar, mas tu entender que aquilo que já foi construído é importante. Teve coisa boa no passado. Teve erro, em tudo, né? É. Não tem que jogar tudo no chão e reconstruir Sim, nada. Exatamente. Exato, né? E, a gente sempre erra, mas... Os acertos tem que ser... Não, os acertos do passado vão evitar exato. Erros do futuro. E os erros Você do pode passado. caminhar para o futuro pisando em mais terra firme, inovando, buscando coisa nova e melhorar o resultado para o presente, mas também usando a informação que vem do passado. Pô, achei a frase incrível lá. Acho que foi nesse vinho que eu li lá. Sim, a gente conta a história do anarquista sensato, né? No rótulo traz um pouco dessa... De trazer essa não bem uma revolução, né, mas fazer diferente com sensatez, né, entendendo que existe uma história, existe todo um porquê de nós estarmos aqui, né. O anarquista é o oposto, completamente oposto do estatista. Não, do que você falou, do libertário. Do libertário? São dois extremos de ideologia, né? Então, o libertário e o anarquista. É que tem o libertário e o anarcapitalista, viu? Daí já vai, né? Mas ali o meio termo que, talvez olhando para esses dois, mas caminhando num caminho do meio ali, é a melhor opção. É isso aí, show. E o vinho expressa bem isso. Ele tem aquela pegada que
que a gente vê que tem enologia, que tem cuidado, que tem aprendizado, que tem escola, e tudo que se tem escola teve passado, ao longo de teve aprendizado, mas tem também essa coisa de olhar para o futuro e fazer um pouco diferente. Tem uma disrupção na taça. Mas né? não é uma coisa... É o que a gente costuma colocar, e eu acho que até te comentou antes de ir pro ar, né? Mas é que o vinho, a história do vinho é muito longa, e vamos para se o vinho brasileiro tem um livro, né? Eu acho que seria muita pretensão e alguém pensar, não, eu vou reescrever esse livro. É pegar tudo que já foi escrito, aproveitar, aprender, respeitar, e a partir dali buscar escrever o seu capítulo, a sua página, a sua notinha de rodapé, enfim, colocar o teu nome ali de alguma maneira, mas respeitando muito aquilo que todo mundo já construiu. Que a gente realmente valoriza muito esse lado da história, é algo que por vezes pela nossa marca ser mais contemporânea, ter esse espírito diferente, pode até passar em certos momentos uma impressão diferente. Por isso a gente gosta muito de ressaltar que toda essa história é algo que a gente respeita demais, que a gente gosta. E até no momento perguntam, estilos de vinhos que vocês gostam. A gente gosta muito de estilos muito tradicionais de vinho também, porque, como o Jonathan colocou, o mais importante do vinho é ele ser bom. O vinho sendo bom, ele pode ser bom em muitos estilos diferentes. E a gente gosta muito de coisas super tradicionais. Eu, por exemplo, gosto muito daquele Chardonnay com madeira, que é uma coisa que me diz, tá um pouco batido, enfim, eu gosto. Então a gente gosta muito do tradicional também. A Garbo expressa coisas diferentes, mas o vinho, acima de tudo, tem que ser bom. Bem feito, ele vai ser bom de vários jeitos, e a várias gente tem formas. uma tendência a achar que tudo que é inovador, tudo que é novo é bom. E nem sempre é. A maioria do que é novo, tudo que é novidade, não é boa. Aqui é um tipo de novidade boa, com muita virtude. A inovação tem um preço, né? Quem tá abrindo o caminho aí, paga um preço por isso, né? Parabéns pelos vinhos. Muito obrigado. E não são vinhos caros, né? Não são vinhos extremamente caros. Tem vinho ali de 100 e poucos, né, no site de vocês. Tem vinho de 250. Vinho mais caro é 300 e alguma coisa? Na verdade, a maior parte dos vinhos se situa nessa faixa dos 120 a 150, tá? E aí a gente tem alguns vinhos de um valor um pouco mais elevado, que são vinhos que aí envolvem um trabalho desde seleção de uvas, passando pela vinificação, que é muito, muito apurado. E são vinhos eventualmente raros de se conseguir produzir, porque envolvem todos aqueles fatores que fogem do nosso controle, né? O custo aumenta, né, cara? Agora, para vinho de R$100, você tem que dar uma garimpada para achar vinho top. Você acha vinho bom, 100 pila, importado aí. Bons vinhos de R$100. Consegue vinho bom. Agora, vinho muito bons ou excelentes, é difícil. Aqui estão 2 vinhos excelentes, custando... Quanto são vendidos? São vendidos a quanto? O Riesling, 121, salvo engano. E o Inquieto, 141. Claro que assim, por volta disso, porque também os números às vezes na cabeça eles fogem um pouco. 130, mas é isso, foi o que eu paguei. Reais, Quando eu comprei foi o que eu paguei. 150 pila, você já tem que ter virtude, claro. Mas você não acha vinhos excepcionais a 150 pilas. Você acha vinho bom. Um vinho ótimo. Agora, vinhos de exceção assim, é um vinho de exceção. São 2 vinhos de exceção. Muito interessante obrigado. Que eu também pesquisei lá no site, vi lá na loja, os espumantes, né? Também vocês produzem espumantes, é uma tradição da Serra Gaúcha e do vinho brasileiro, mas com o Surli também, né? Como é que é isso? Conta pra gente aí. Sim. O Surli explodiu há alguns anos, né? E eu acredito que o Surli tem uma virtude muito grande enquanto experiência, em vários sentidos. Primeiro, a experiência que ele entrega para a pessoa de ter um espumante que ele pode guardar por mais tempo em casa e que vai evoluir, de uma maneira diferente de um espumante onde foi feito degorgema, uma vez que o Surli tem as leveduras, ele tem um potencial por se oxidar menos, por continuar evoluindo em aromas de uma forma distinta, e ele também entrega uma experiência no momento do consumo distinta, caso a pessoa deseje provar o sabor do espumante de fato com a levedura, de mais estrutura, de volume de boca, de um espumante muito gastronômico. Então é bastante claro o porquê o Surli conquistou, principalmente quem é mais curioso, né? É um espumante talvez que para quem está começando a tomar achei estranho, assusta um pouco, né? Não é o que tu imagina de um espumante. E quando nós desenvolvemos nosso Surli, nós enxergamos nele o que nós poderíamos criar também de novo e trazer um Surli que tivesse todas essas virtudes, mas que talvez fosse um Surli com um traço delicado. Então, quando tu olha o Surli, praticamente assim, é praxe, Surli Nature, Surli Nature, Surli Nature. Então, tem a levedura, toda a estrutura que ela traz,
de boca, toda a característica de aroma da levedura e tudo. E aí, além disso, ele é natura, ou seja, ele é zero açúcar, é seco. É um espumante que eu digo tá tudo regulado no volume máximo, todo no extremo. Bom para gastronomia, né? Mas nós queríamos essa característica do Surly, porém que ela tivesse um traço também de delicadeza. Então nós pensamos, por que não ter um Surly em que no final do processo, embora, claro, tu não tire a levedura, né, não faça degorgement, por que não trazer o licor de expedição para ele e ter, de repente, um Surly extra brut ou um Surly brut. Explicar pro pessoal o que é isso aí, então, né? Porque a gente está acostumado com espumantes clarinhos, límpidos, né? Porque já terminou o processo de clarificação. No caso do Surly, que a gente está falando, é que as leveduras são deixadas dentro da garrafa, o processo não é terminado, então o espumante não é clarificado, e a levedura fica mortinha ali, cheio de defuntinho ali dentro, que só vai ajudar, porque são micro-organismos vivos, né? E ela precisa do que a gente precisa para sobreviver, oxigênio. Só que a levedura em ambiente que não tem oxigênio, ela consegue dissociar açúcar e transformar em gás carbônico. Então chega no momento que ela morre, porque não vai ter oxigênio, não vai ter mais açúcar para poder dissociar, sobreviver. Só que aí depois que ela morre, deixa ela lá, porque aí começa o processo de autofagia, que nesse processo tem algumas características de aroma, que é um período que é característico dessa época também, mas é um período mais curtinho, e depois começa a autólise. Aí na autólise começa a brincadeira, né? Porque quanto mais tempo de autólise, mais decomposição ela tem, mais vão surgindo aromas diferentes dependendo da época, do período da autólise. Perfeito. E uma experiência bacana com o espumante da Decanter, que é a Crua, a Lírica Crua, que a gente lá teve a Crua, foi lançada ali, vendida ano a ano, lote a lote. Teve um momento, que a gente estava lá com 7 lotes diferentes, a gente resolveu experimentar todos. Na medida que ia voltando no tempo, só ia melhorando, só ia ficando melhor. Cara, era coisa de, sei lá, uns 8 anos, 7, 8 anos de diferença, tipo um lote por ano, mais ou menos isso. Eram 7 amostras. Do mais novo pro mais velho, só ia melhorando. Resultado foi que no primeiro lote, de trás para frente ali, no primeiro feito, um rótulo diferente chamado 82, 84 meses, que é de tão bom que tava. Fazer justiça, eu acredito que foi o primeiro Surly, pelo menos que eu lembro, foi o Lírica Crua. Comercial, sim, produzido para poder ser vendido e tal. Foi. E eu provei esses tempos, o 2011 ou 12 que foi a primeira safra? Eu não lembro agora. Tem que fazer conta aqui, 12 não, 2012 não, foi mais. Foi depois, foi 2014, acho que foi em 2016. Não faz muito, eu provei a primeira. Tá? Não, foi 2014, eu acho. Tava muito legal esse espumante. Muito íntegro, complexo. E é um espumante que se talvez tivesse sido feito a retirada da levedura há 3 anos, hoje não estaria do mesmo jeito, né? Sim. Então dá esse potencial. Não dá pra saber até onde vai. Não dá pra saber. Isso é brincadeira, né? A pessoa tem em casa, é ela que vai escolher o momento certo de tem uma hora que vai começar a fazer a curva decadente. Mas não dá pra ter noção de quando vai acontecer isso. Sim, tem que comprar uma caixinha, né? E abrir uma de cada vez, né? Só o tempo vai dizer daqui. Porque 7 lotes, 7, 8 anos mais ou menos, só estava crescendo. Show. Mais ou menos, então a de vocês é feita dessa mesma maneira. Isso. Por padrão, antes de começar a comercializar, ela tem um mínimo de 24 meses de maturação. Uhum. Só sai pro mercado depois de 2 anos. Exatamente. E ela tem uma correção, um ajuste com o licor de expedição no final, então ela não é uma natura, ela é uma brute. Então vocês abrem, colocam o licor, adaptam ali a questão do açúcar e lacram ela. Aí aproveita para tirar a tampinha de metal, coloca já a rolha, que facilita até mesmo em casa, né, para a pessoa abrir na hora do serviço. Tá, bacana. Então ele já tem rolha, mas continua a Surly. Esteticamente fica melhor, né? Sim. Fica um pouco mais prático, porque geralmente... E as pessoas gostam de rolha, né, cara? Quando a pessoa vai abrir o espumante... Gosta do barulhinho, né? Tem um screw cap, o cara já não compra, já fala mal, acha que não presta. Tem o bidulho ali, já deu um problema. Exato. Então a gente acaba tendo a Surly com essas virtudes da Surly de estrutura, de complexidade, mas com um toque um pouquinho mais delicado, porque ela não é nature. Uhum. Então foi uma experiência que a gente fez com a Surly, envolve alguns detalhes operacionais, porque o licor de expedição, quando é colocado no espumante, ele muitas vezes acaba subindo um pouco de espuma, né? Detalhe operacional. De gás ali. E no Surly é um pouquinho mais difícil. Então a garrafa tem que estar bem provoca, deitada, tem que ser colocado com cuidado o licor de expedição. Mas deu certo, a gente
Hoje tem esse espumante, o Evoluto, que é o nosso surli como uma referência nossa. Legal. E quanto de açúcar por litro ficou? 8 gramas. Ah, sequílimo. É o mínimo Extra pro brute. praticamente. Ele tá no limite. No limite, né? Entre No o limite. brute e extra brute. Inclusive, o produto mais antigo que nós temos é o primogênito. É um espumante de 60 meses de maturação. Hoje já tem mais. É um espumante de 2015, né? E foi o primeiro produto que nós desenvolvemos, que nós elaboramos, e a gente tem ele até hoje. Por isso tem esse nome, claro, né? E então, nos espumantes também a gente tem um carinho muito grande. E a gente sabe que a Serra é muito reconhecida pelos espumantes, né? Embora nos últimos anos os vinhos tintos também Tenho ganhado tenham cenário, né? ganhado bastante protagonismo, né? O espumante é fundamental. Tanto que a gente tem muitas vinícolas boas que se dedicam basicamente aos espumantes, né? Então tem. E você falou, Sidney, que esse espumante do surli que os meninos até beberam e se inspiraram é da Decanter, né? Também nossa parceira aqui do Mundo do Vinho. A sua joalheria de vinhos, né? Importadora, que está há longínquos anos com bons vinhos, né? Sim, a Decanter tem 25 anos de história aí, 25 anos de estrada, uma empresa catarinense, mas está no Brasil inteiro, tem enotecas espalhadas por todo lado. Daqui a pouco vai ter o dobro de enoteca do que tem hoje, que são 20 e poucos, mais 30 distribuidores. Está no norte, está no nordeste, está no sul, está no sudeste, está em todo lado. Então, só pesquisar, entrar no site decanter.com.br e vai encontrar uma enoteca perto de quem nos acompanha aí. Se não gostar do vinho, tem que reclamar com o Sidney, tá? Isso. Ele é quem escolhe os vinhos da Enoteca Decanter, da importadora. Ele bebe todos os vinhos, trabalho ruim dele, ele bebe antes e diz, não, esse aqui pode, esse aqui não pode. O da Garbo tá aprovado, Sidney? O pessoal acha... O Garbo tá aprovadíssimo, tá louco? Espetacular. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas o pessoal acha que a gente só bebe, né? Só vê os tombos que a gente... Não vê os tombos que a gente toma, né? Só vê os copos que a gente levanta. Não, e só acaba conhecendo aqueles que tu aprovou, né? De repente tem aqueles que não foram aprovados, né? O pessoal não vê os livramentos que a gente dá pra eles. Né? Eles não vê corre, né? Só vê, ó. Muita gente que não dá... Tem muito importador aí que tá nem aí. Traz qualquer coisa e entrega na taça. Não, a gente se preocupa em livrar as pessoas desse tipo de aborrecimento. Eu enxergando esse trabalho, né, da importadora, importar vinhos enfim, trazer eles é uma coisa. Agora, acho que o trabalho de curadoria é o que faz a diferença para a pessoa ter a confiança de que ela vai tomar um vinho bom. Sim, com certeza. É claro que a gente nunca, nos nossos vinhos também, a gente nunca pode garantir que a pessoa vai gostar do vinho, porque é muito estilo também. E, eventualmente, o vinho pode ser de um estilo que não seja o que a pessoa aprecia. Mas entregar um vinho de qualidade é um compromisso que a gente tem, né? E a Decanter tem uma coisa que ajuda, que é material humano, cara. Não é porque... Tu tá lá? Sou suspeito, mas tem um corpo técnico muito bom, desde o Guilherme, da época do Guilherme Correia, o Thiago Locatelli, sabe? É uma equipe muito boa, muito homogênea. O seu Adolar, o Edson também, eles têm a manha. Então é uma empresa muito boa. Traz muita coisa boa. E a joalheria de vinhos, às vezes pode achar que só tem coisa cara, não, mas tem vinho de 100 pila top, show lá também. Vinho de 80 conto. Bom, de bom nível, coisa que não se acha por aí, né? Show de bola. Quem é que não quer entrar lá na H-Stern e comprar um negócio de 80 conto lá? De ouro. É isso aí. Não quer dizer que só tem coisa cara. É verdade. Sidney, Andrei, Jonathan, cara, que papo legal. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Foi acho que foi uma explicação de uma identidade, de um conhecimento muito diferente, de algo assim que vem de vocês e que, cara, a gente consegue refletir em cada taça que nós bebemos, cada vinho, né, Sidney, que nós apreciamos aqui. A gente vê cada conceito, cada detalhe, né? Seja dessa inquietação com esse vinho tinto, seja com o Riesling, com o inovador também. E vinhaços que com certeza estarão na nossa adega em breve. Na minha já estão, eu estou esperando o momento certo para ver esse vinho, que requer algo muito bom. E, cara, agradeço muito por vocês terem vindo aqui em Santa Catarina para gravar esse episódio. E vida longa e parabéns pelos produtos, são surpreendentes. Nós que agradecemos. Só temos a agradecer a oportunidade, o espaço, para a gente falar um pouquinho mais da nossa história, né? É com muita satisfação que a gente vem contar um pouco do nosso trabalho e prestigiá-los também e, bom, tomar um vinho, né? Conversa fica boa, né? Não tem como negar, né? Parabéns mesmo pelos vinhos, pela acessibilidade, pela simplicidade, pela maneira com que vocês comunicam o vinho, como disseminam a cultura do vinho. Parabéns pela simpatia, né? Uns meninos bons, né? Pois é, né? Gurizada boa, né? Bom de taça. Colorado ou gremista?
Palmeirense. Ah, não. Cara, é bom, né? Vamos censurá-lo a partir de agora. Um gaúcho palmeirense. Acabou, eles não vão divulgar o episódio. Ah, não, agora acabou, meu Pô, Deus. aqui 1 hora falando, Tudo eles bem. não vão divulgar. A gente aproveitou o vinho que Por tomou. essa gafe. Não. E tu, Eu André? sou gremista. Gremista, tá bom. Fica aqui o reparo, tá? É, repara. Eu sou gremista, o Reparo Guilherme é histórico. gremista, tem o Alexandre também, que é nosso sócio há menos tempo é gremista. Então, felizmente ele tá em minoria. Tá explicado porque geralmente ele perde nas votações. Acabou Viu? pra ti. As Acabou, coisas, acabou. vê que as coisas têm explicação. Isso é democracia, né? Assim é a democracia. Não, a gente agradece muito, foi muito legal o bate-papo, um prazer estar aqui. Para nós algo diferente também, né? Sim. Poder estar aqui, contar sobre os vinhos, tomando eles é sempre melhor ainda, né? E, bem, a gente aguarda vocês novamente lá na Garbo e quem sabe também numa oportunidade futura estando aqui novamente. Para nós vai ser uma satisfação. Foi Portas muito estão legal. abertas sempre. Quando estiver passando por aí, dá o toque, a gente bate papo Liga de aí. novo. Às vezes a gente vai ali pra praia, tá ali em Floripa, né? Dá um pulinho pra cá também, Rapidinho, né? 1h30 tá aqui. É isso Tá lá aí. na praia tomando um Aques e logo depois tá aqui, né? É isso aí. Sim, só não pode tomar o vinho na praia e vir dirigindo É depois, né? isso, mas você tem motorista, Pega uma né? É, bicicleta, pega uma sim, bike, não tem problema. Busão, né? Busão. Babacar tá aí pra isso, né? Sim. Sidney, toda quarta-feira, novo episódio, 8 horas da noite. E a gente aí. volta, então, na próxima semana com mais alguns temas. Siga a gente sempre nas redes sociais, né? Isso aí, cola em nós que vai dar sucesso. Vão ter sempre informação boa, assim, ó, fácil de complicado. @Sidney Vinho News no Instagram. Eu sou Estevão Limana, @Estevão Limana. Os meninos têm Instagram, é Garbo, como é que é? O Instagram é @Garboenologia Criativa. Tá lá, tá todas as informações. Todas as tudo lá. informações, fotos, enfim. É um local bom para conhecer os nossos vinhos, mas claro que o melhor é degustar. É degustá-los. E se você for comprar os vinhos da Garbo, diz que nos assistiu aqui no podcast, vai lá, a gurizada vai atender bem vocês. Aquele abraço. Beba garbo pra ficar garboso.